Good morning. Continuando nossa conversa sobre verbos, uma coisa muito boa sobre verbos no inglês é que no tempo presente somente há duas conjugações. E tecnicamente uma nem é conjugação, mas vamos dizer assim, né, que tem conjugação. A primeira conjugação chamamos de dictionary form. E a segunda conjugação é somente para a terceira pessoa singular. Vamos olhar. Conversamos um pouco sobre isso na última sessão. Lá, nós falamos que no tempo presente, I, we, they e you, todos fazem a mesma coisa. Ou seja, não fazem nada. Não conjugam nada no tempo presente. Verbos regulares sempre estão, sem exceção, na sua forma dicionária, falamos. Muitas vezes se chama-se base form. Base form. Dictionary form é a forma que você encontra no dicionário. Ou seja, quando você abre o dicionário, a palavra que você vê na lista é a palavra e é exatamente letra por letra como colocamos dentro da sentença. Não há conjugação, nem desinência, nem estrutura, nem nada de diferente. Esta é a palavra. Base form é outra maneira de dizer dictionary form. Vou colocar aí. Base form. Mesma coisa. Tirar aqui. Então, com essas quatro essas quatro palavras, sempre se encaixa com dictionary form, ou base form. Não mudamos, não conjugamos nada no tempo presente. Por exemplo, I eat quickly. Aqui, we'll do we eat quickly. We eat quickly. Ou they eat quickly. Or you eat quickly. You eat quickly. Nada mudou. Quatro palavras diferentes, quatro pessoas diferentes. Eu, nós, eles, vocês, você, verbo, eat. Nada mudou. Mesma coisa. Porém, e essa é o propósito dessa lição, há uma distinção nessa daqui. Terceira pessoa singular. Third person singular. Quais são essas palavras? Essas são he, she e essa palavra it. Essas palavras, essas três palavras, e eu vou explicar mais alguns outros também, porém vamos focalizar nessas três, causam uma conjugação pequena nos verbos no tempo presente. Dentro dessa estrutura, duas coisas estão acontecendo. Primeira coisa que está acontecendo é o que precisa mudar, né? A conjugação. The conjugation. A conjugação nesse tempo presente é super simples. Você adiciona S. Acabou. Não tem mais nada. Essa é a conjugação. Alguns exemplos disto aqui seria a palavra read. Read é a sua forma dicionária, your dictionary form ou base form, que é I read, we read, you read. Porém, com he, fazemos he read, aí adicionamos o S, z. Beleza, colocamos um S. He reads, she reads, it reads. Eu sei que a pronúncia talvez complica um pouquinho. Vamos falar sobre isso. Porém, a estrutura, o que fazemos é essa. Adiciona S, read, se torna reads. Então, essas são a primeira parte, vamos dizer aqui. A conjugação é uma. A segunda é o contexto que falamos. Contexto, context. Quando usamos? Então, já falamos sobre he, she, it, é um dos contextos que precisamos usar. Vou colocar assim, né? Deixa bem simples. Mas também existe um outro contexto, um segundo contexto. Aqui, primeiro contexto, he, she, it. Mas
Tem outros lugares quando usamos. E quais são essas coisas? Essas são frases como the company, ou the door, ou my aunt, ou Vernon Dursley, ou the book. Essas palavras também se encaixam aqui na terceira pessoa singular, porque são singulares e, gramaticamente, a maneira que analisamos essas coisas encaixa nessa terceira pessoa. Portanto, é obrigatório usar o S para qualquer verbo que é conectado com essas palavras também. Ou seja, third person singular é he, she, it, capaz de vocês já terem estudado isso, mas também são palavras como the door, the company, the aunt, the book. Exemplos desse daqui. Vou colocar assim, exemplos. My aunt. Vou colocar uns exemplos aqui. My aunt walks. My aunt walk é o verbo em si, embaixo. É o verbo base, dictionary form. Porém, ela encaixa, my aunt encaixa neste third person singular. Portanto, adicionamos S. S. Tranquilo. My aunt walks. Colocar isso daqui. Vernon Dursley é uma pessoa, ele come. Então, come no inglês, aqui em cima, eat, eat. Porém, terceira pessoa singular, S. Vernon Dursley eats. The book. The book, colocar abrir. Abrir no inglês é open. Porém, terceira pessoa singular, temos que colocar S. Open, z. The door, colocar fechar, né? Fechar de door. The door, close, que é singular para essas pessoas aqui, porém é terceira pessoa singular, closes. Tem que colocar um S no final. The company, o que empresa faz, né? Company faz compra. The company buy, é o verbo de comprar. Buy, terceira pessoa singular, S. Buys. Beleza? Vamos olhar. Agora vamos olhar muitos exemplos dessas estruturas aqui. Primeiro, vamos olhar he, she, it. He, she, it. Exemplos com esses daqui, né? He eats quickly. Beleza. She eats quickly. It eats quickly. Bem tranquilo, sentenças bem simples. Outro verbo. Run. He runs fast. She runs fast. It runs fast. Outro verbo. Talk. He talks too much. Significa demais. Ele fala demais. She talks too much. Ela fala demais. It talks too much. Aquilo fala demais. Aquela coisa fala demais. Beleza. Outros exemplos. Vamos fazer nessa nossa segunda estrutura aqui. Que são as palavras como the company ou my aunt. Só exemplos. Vamos colocar the company sells drills. Drills são brocas. Tradução aqui. A empresa vende brocas. O verbo seria sell. Colocar a estrutura aqui. Da mesma forma, sell. Deixa eu afastar aqui e colocar aqui no meio para vocês verem melhor. The company sells drills. The man sells drills. Vernon Dursley sells drills. The woman sells drills. Etc. Outro verbo. Open. The door opens slowly. The book opens slowly. He opens the door slowly.
Outro verbo. My aunt opens the book. Aí, beleza. Eu queria só destacar ou relembrar que isso é para singular. Eu vou dar umas avisos aqui para vocês relembrarem um pouco. Vou colocar aqui no meio. E o aviso maior que eu vou colocar aqui é sobre plural. Toma cuidado com singular e plural. Por exemplo, my aunt opens the door. Beleza. Minha tia abre a porta. Tranquilo. Mas se trocarmos para plural, minhas tias, my aunts open the door. Vê que talvez pareça que o S, tipo, se transferiu para cá. Que talvez dê para pensar assim, mas para mim, pelo menos, isso é muito confuso pensar dessa forma. Aunt é singular e, portanto, essa daqui precisa de um S no final. Aunts é plural, portanto, isso não pode ter um S no final. Isso faz mais sentido para mim. Eu vou dar uma dica aqui no final para vocês que talvez ajude. E esta dica eu vou escrever aqui no inglês. A verb with an S is singular. A noun with an S is plural. Eu vou traduzir isso para vocês. Um verbo com um S é singular. Um substantivo com um S é plural. E vemos aqui nessa sentença, nesses dois exemplos. Aqui o verbo tem um S, aí indica singular. Aqui o substantivo tem S, aí indica plural. Obrigado pela lição. Eu espero que isso te ajudou bastante em distinguir essas conjugações. É a única conjugação, na verdade, que temos no tempo presente. Muito simples. Porém, quando usar, é meio difícil. E essa regra é importante para falar como nativo. Ótimo. Até a próxima lição.